Olá, pessoal. Estava falando aqui agora, estava mutado. Boa noite a todos. Estamos aqui, vamos fazendo compartilhamento aí, estão entrando as pessoas. Estamos com a Aline Bene, Karina Godarte, Leila Santos e Tatiana Eustáquio. A Leila e a Tatiana estão diretamente de São Paulo, a Aline de Rio das Ostras e a Karina de Macaé. E eu aqui, Rio das Ostras, também no Rio de Janeiro. Vamos fazendo os compartilhamentos aqui. A gente vai conversar sobre o papel da escola no combate à fake news. O que a escola pode fazer para ajudar a combater a fake news? A questão científica sobre isso, a ciência, a censura, liberdade de expressão. Se pode, na liberdade de expressão, se pode falar qualquer coisa. E o tal do gabinete do ódio. Tem um projeto de lei também falando sobre fake news. Né? Como é que é feito lá em São Paulo, na cidade de São Paulo, o governo de São Paulo, o governo de Macaé, o governo de Rio das Ostras, como é que eles trabalham a fake news nas escolas. A gente vai fazer um papo aqui sobre isso, vamos debater, conversar sobre isso aqui, vamos fazendo os compartilhamentos aqui. Eu sou o professor Luizinho, sou servidor público, sou da rede municipal de Rio das Ostras e Macaé há mais de 20 anos, moro aqui na cidade, em Rio das Ostras, desde 1993, desde a época um ano depois, né, da emancipação da cidade, que era de Casimiro de Abreu, depois se tornou município. Eu estou na cidade aqui desde esse tempo. Fui coordenador geral do CEP, o CEP aqui é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, fui coordenador geral 2 vezes aqui. Sou fundador do Sindicerve, que é o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais em Rio das Ostras, né? E estamos nessa luta aqui agora. Aí toda semana a gente faz uma conversa, faz um bate-papo, convido todo mundo para participar. Tá bom? Vamos nos apresentar, um minutinho para se apresentar, começando com a Aline. Pode ser, Aline, um minuto, a Aline, depois a Karina. Vamos lá. Boa noite, meu nome é Aline Bene, eu sou advogada e professora de línguas do coletivo VEM e atuo aqui em Rio das Ostras. Tem 3 anos que eu estou morando aqui e tenho muito interesse nessa área. Acho que a escola tem um papel central dentro do combate à fake news e a gente está aqui para discutir um pouco política de uma forma mais ampla, de uma forma mais aberta, né? Vamos passar a palavra para a Karina aí se apresentar. Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Eu sou Karina, né? Sou professora de formação, sou licenciada em Química, mestre em Ciências e atuo como professora também no Vem Pro Cursinho, né? Que é um pré-vestibular social organizado pelo Coletivo Vem. Faço parte da coordenação do projeto também. E estou aqui para contribuir nesse debate aqui com vocês, falando sobre o nosso papel nesse combate à fake news. Beleza, Tatiane. Olá, boa noite, gente. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite, né? É um tema bastante pertinente neste momento. Sou a professora Tatiane, sou professora de línguas aqui do estado de São Paulo, né? De língua portuguesa e de língua inglesa também. Né? Atuo há 15 anos no magistério e sempre procurando lidar com temas de relevância social, como este, por exemplo, para tentar melhorar a vida de todos, né? Então, acho muito legal essa iniciativa do professor Luizinho e agradeço o convite e essa oportunidade. Vou passar a palavra agora para a coordenadora Leila. Pode falar, Leila. Eu acho que Leila, eu acho que congelou Leila. Leila, se você estiver nos ouvindo, eu acho que você vai ter que sair e voltar, Leila. Porque está travado, a gente não está te ouvindo. Vamos passar então. Vamos continuar e depois a Leila se apresenta aqui. Pode ser? Leila, que é coordenadora da rede estadual de ensino de São Paulo, mas daqui a pouco ela fala. Bem, eu sou Leila. Voltou. Professora
Leila, tua internet não tá legal, deu uma travada. Eu acho que você vai ter que sair e voltar. Isso. Tá bom, Leila? Tentar aqui destravar. Eu enviei para ela a mensagem. Tá travando aqui. Caiu. Ela vai ter. Peraí, acho que ela voltou agora. Voltou, Leila? Não. Acho que ela vai ter que sair mesmo e voltar. Enfim. Vamos lá, então. Fake news na escola. Fake news, literalmente, é notícia falsa, né? Isso sempre existiu, né? Notícia falsa, desde que o mundo é mundo, sempre existiu os boatos, né? Só que com a rede agora tomou uma dimensão muito grande, né? Potencializou os boatos, né? As mentiras, enfim. Eu queria que a Aline começasse, Aline, falando um pouquinho sobre fake news de forma geral. Como é que você vê a fake news nos dias de hoje? Fala pra gente. Então, começando um pouco sobre o contexto da educação, a gente percebe que hoje, com o uso da tecnologia, a gente tem um papel da leitura e da escrita muito central dentro dessa divulgação. E até em conversas anteriores que eu tive até com o Luizinho mesmo aqui nesse canal, a gente falou um pouco sobre as nossas taxas de analfabetismo, inclusive o analfabetismo funcional. Que a gente tem uma proporção muito maior, né, nesse sentido dos analfabetos funcionais, que são pessoas que têm até o letramento, que conseguem ler e escrever, mas que não têm tanta facilidade quando se trata de ler um texto, algo mais complexo. E isso acaba tendo um impacto muito grande no nosso estilo de vida hoje. A gente percebe que tem crianças hoje de 10, 12 anos que já leem e já escrevem ali dentro dos seus aparelhos, né, dos seus celulares, tablets e outros. Mas como que fica essa relação mais profunda com a leitura quando a gente precisa ler uma notícia? Então, acho que isso é um elemento que tem um impacto grande quando a gente fala do papel da escola em relação à divulgação de fake news. Por quê? A gente percebe que para combater a fake news, a gente precisa ter uma intimidade maior com a leitura. A gente precisa estar acostumado a abrir a página, não só receber aquela primeira chamada, né? Não só receber o título da notícia, mas ter o hábito de entrar dentro do site para ler a notícia de forma mais completa e entender se aquilo que está sendo dito no título realmente é exatamente aquilo. A gente tem a questão também das notícias sensacionalistas, né? Então, a gente pega um título ali que ele realmente está noticiando algo que aconteceu, mas as palavras que são escolhidas para fazer aquela divulgação são palavras que espetacularizam a notícia ou que tiram um pouco do contexto. Então, essa questão de um aprofundamento com a leitura, ela é muito central no combate à fake news. Então, a gente falou aqui, né, de forma geral, fake news é notícia falsa. Mas existem várias maneiras de você transmitir uma mensagem com conteúdo duvidoso, né? E hoje, com esse compartilhamento em massa que a gente tem, quando a gente faz a leitura sobre esse papel da matéria, do chamamento da matéria dentro do contexto que a notícia é espalhada, isso é muito grande. Então, por exemplo, muitas vezes você tem uma notícia que ela explica todos os fatos ali, dentro de um texto mais complexo, dentro de um texto maior, mas quantas pessoas vão entrar no link realmente acessar esse texto mais comprido para ler a notícia completa, né? Então, você tem aí, dentro de um compartilhamento que chega a 100, 200, 300 pessoas, 300 pessoas tendo o impacto daquele título, mas sem receber aquele fundamento, sem fazer a leitura daquele texto. Então, se a gente tem aí uma taxa tradicional de analfabetismo funcional de 20% no nosso país, arredondando um pouco para cima, mas acho que é em 18% mais ou menos, imagina a taxa de pessoas que não têm o hábito de leitura de um texto maior, né, de um texto mais complexo, ou que não tem o hábito de ler a notícia em si. A gente sabe que até mesmo antes do advento da internet, com a questão dos jornais
jornais tradicionais que circulavam, a gente tinha uma taxa muito pequena da nossa população que realmente tinha acesso ao jornal impresso, que recebia o jornal em casa, ou que passava numa banca de jornal para ler a notícia, né, no jornal impresso. E esses nossos índices, eles também revelam a nossa cultura, né, a falta de intimidade da nossa cultura com o hábito da leitura. Então, esse aspecto da nossa educação que a gente precisava melhorar, que é justamente a intimidade com a leitura e um entendimento de cultura mais ampla para garantir a cidadania, ele persiste. Antes era com o jornal impresso, que a gente não tinha acesso, que a gente não tinha dinheiro para comprar na banca ou fazer uma assinatura para receber em casa, e por isso não fazia parte da nossa rotina, e agora ele está se perpetuando para as outras áreas do nosso cotidiano, como o acesso nas redes sociais, né? Entendi, legal. Bom, deixa eu perguntar a Karina. Karina, você mexe em ciências, né? Acho que professora de química, dá aula de química também, enfim, eu acho que é isso, né? Isso. Se não estou enganado. E além de tudo, ainda é advogada. Você. Não, Como é que você advogada é a Aline. Ah, tá certo, Na Aline eu sei, é porque eu confundi, enfim, mas tudo bem. Você como trabalha, né, tá muito dentro da ciência, como é que você vê essa questão da fake news, a fake news que usa a ciência a todo momento? A gente viu até pouco tempo atrás, né, só a título de exemplo, o quanto a fake news chega na população e atrapalha uma coisa que já estava assim solidificada, que é a vacina, né? Uhum, as pessoas estão chegando exatamente. ao absurdo, chegar à negação da vacina, né? Porque uma coisa mundialmente, vê agora a Covid, né, Covid-19, né, o mundo inteiro trabalhando para descobrir uma vacina, e as pessoas ainda distribuindo fake news passadas aí, dizendo que a vacina pode fazer mal, pode matar, enfim, a negação da ciência. Como é que você vê essa questão da fake news na ciência? Isso é realmente uma questão, né, um grande problema, né? Como a Aline até comentou, né, hoje a divulgação da informação, né, que antes era uma exclusividade da televisão, de meios impressos, né, hoje passa a ser realizado também através da internet, né? E isso serve ao bem e serve ao mal, né? É ótimo para a democratização da informação, mas, por outro lado, a internet é um terreno fértil ali para a gente difundir qualquer informação, seja ela verdadeira ou não, né? E aí aquela lógica do, passou na televisão, eu vi na televisão, foi transposto aí, né, para o, eu vi na internet, recebi no WhatsApp, né? E em relação à ciência, são muitas as notícias falsas, né, circulantes, né? Ultimamente nós vimos aí um movimento muito grande de fake news científicas, né? Principalmente nesse momento, em tempos de coronavírus, né? Tem esse exemplo aí, né, desse movimento anti-vacina, né? E a gente experimentou, assim, recentemente, um movimento, né, de fake news relacionado até a pandemia que a gente está vivendo, né? E isso é muito perigoso, né? A gente viu uma das primeiras lá que surgiram foi a história do químico autodidata, né? Que circulou aí nas redes, não sei se vocês viram, se vocês lembram, dizendo que o álcool gel não matava o coronavírus e que o correto era usar vinagre, né? A gente teve recentemente também sobre as máscaras, que o gás carbônico, que a gente ficava respirando ali, o nosso gás carbônico ia intoxicar. Então, isso, né, essa difusão de informação falsa acaba influenciando na tomada de decisões em sociedade, né, que vai ali influenciar diretamente na nossa vida e na vida dos demais, né? E eu vejo assim a escola, né, como um lugar assim bastante capacitado e importante para auxiliar nesse tipo de coisa, né, nesse tipo de fake news, principalmente ali orientando aos alunos a verificar a veracidade das informações, né, que eles recebem, das notícias que leem, né, e explicando o quanto isso é importante, né, faz parte do nosso papel alertar quanto a isso, né?
E aí a Aline, né, estava comentando, né, eu percebi ali um ponto na fala da Aline, que hoje em dia se fala muito, né, e tem até bastante estudo sobre isso, da importância, né, desse letramento midiático, né, o letramento midiático, informacional, que é você fazer, né, que compreende basicamente ali a pesquisa sobre aquela informação, né, a seleção da informação que você recebe e o tratamento dessa informação, né? Então, hoje isso é uma coisa assim muito importante, né? Para além aí do analfabetismo funcional, né, que a Aline comentou, a gente tem essa questão da importância desse letramento midiático também, né? E eu acredito assim que essa questão, né, que o ponto-chave, né, disso, né, o ponto principal, acaba sendo a criticidade, né, que a gente levar o estudante ali a sempre duvidar, questionar, perguntar por quê, né, e se relacionar com a informação de uma maneira menos passiva, né, e um pouco mais crítica. Então, eu acredito, assim, que esse é o caminho, né? Esse é o primeiro ponto. Deixa eu ver se Tatiane vai complementar. Tatiane, tem um estudo, falando pessoal, teve um estudo da Universidade de Stanford, lá nos Estados Unidos, mostrou que 96% dos alunos entrevistados, eles não investigaram a credibilidade da fonte. Então, tudo que chegavam a eles, 96% acreditavam naquilo que estavam recebendo sem ver a credibilidade da fonte. Como é que a gente consegue mudar isso dentro de uma escola? Você que é da rede de São Paulo, né, da rede pública de São Paulo. Então, professor, infelizmente, a fake news é um mal no momento, né? Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Pode começar a prejudicar a vida do cotidiano de uma população, até mudar as eleições de um país. Então, a gente sabe que é um mal que está no momento, faz parte, de repente, do dinamismo, né, das informações, o fato da gente ter acesso à internet de forma imediata. Esse imediatismo também pode ser um fator de dificuldade, né? Pode dificultar a eliminação das fake, pode dificultar a questão da gente combater as fake news, né? Mas o papel da escola nesse momento sempre foi com compromisso com a verdade, né? A gente sabe que fake news é mentira, notícias falsas, né? Propagação de notícias falsas. E o que meu aluno da escola, da rede pública, né? Geralmente alunos da periferia, como eles consomem a notícia falsa? Geralmente as notícias falsas surgem de grupos que eles fazem parte, né? Seja de grupos que têm a ver com o universo deles, né? Então, o papel da escola nesse momento é tentar despertar nesse meu aluno, fazer com que desperte nesse meu aluno o lado crítico dele, o olhar crítico dele, né? E analítico com relação à informação que ele recebe. Né? E isso está no dia a dia dos alunos, só que eles não percebem. Às vezes, uma pesquisa que eles fazem e fazem uma pesquisa mal elaborada ou mal pesquisada em uma fonte não confiável, é nesse momento que o professor, né, deve falar assim, você está pesquisando em uma fonte não confiável, esse site que você pesquisou não é legal. É nesse momento que nós podemos, de repente, trabalhar em cima dessa visão crítica que o nosso aluno pode vir a ter, né, com relação a tudo, né, seja uma informação do cotidiano dele, né. A professora Aline e a professora Karina levantou questões muito importantes, que é a questão da rapidez, né. Nosso aluno, hoje em dia, eles não leem muitos livros, quase nada, o hábito de leitura do brasileiro é muito baixo,
né? Eles leem muito pouco, né? Nós lemos muito pouco. Inclusive, nós, professores, né, não temos esse tempo hábil para uma leitura de livros, né? Somos leitores, principalmente de sites, somos leitores, consumimos jornais, né, jornais virtuais. Então, eu acredito que, fora a questão nossa da escola combater a fake news, as autoridades, né, devem perceber isso, e a gente está vendo algumas iniciativas aí, com relação ao combate das fake news, né, dentro as autoridades estão tentando combater as fake news, só que eu acredito que a falta de punição para as pessoas que promovem, né, esses disparos na internet que estamos acostumados a ver, demora muito, né, é muito difícil, ainda não existe uma regulamentação que promova ainda a diminuição dos disparos na internet, ainda é tudo muito lento, né? Então, acredito que a impunidade também seja um fator que contribua, né, com a propagação das fake news, né? E o papel da escola é o mesmo, né? Sempre promover, oportunizar, dar oportunidades, né, para que os nossos alunos despertem nos nossos alunos a sua visão crítica, né, com relação a tudo que ele recebe, né, e acredito que seja um desafio aí daqui para frente, né, sempre tentar conscientizar nossos alunos com relação a tudo que ele recebe, tudo que ele lê, né, seja num bate-papo, seja numa conversa que a gente tem no dia a dia, que eles comentam algo que não é verdadeiro, a gente tem que assim, não é porque não é com a gente que a gente não vai interferir. Não, isso que você está falando não é verdade. Você já verificou essa informação? Qual que é a fonte onde que você verificou essa informação? Onde você recebeu? Né? Então, acredito que o papel da escola seja o mesmo de sempre, despertar o lado crítico e a visão crítica e analítica dos nossos alunos. Luiz, você me permite um comentário? Sim, Aline. Então, queria até comentar com a Tati, que também é professora de línguas, né? Que durante as aulas de redação, eu recebo muito dos alunos a pergunta de como eu faço para estudar, como eu faço para ter conteúdo. Então, a pessoa tem dificuldade em achar fontes e onde ela se sinta segura para desenvolver um conteúdo para a redação. Então, muitas vezes, as dúvidas não são tanto em relação à estrutura ou à gramática, mas mais sobre o conteúdo. E aí, conversando com eles, né, sobre as músicas que a gente ouve, sobre as fontes, livros, sobre os sites que a gente frequenta e as redes sociais, indicando para eles locais onde eu acessava e como que eu fazia para saber se aquela fonte realmente era uma fonte confiável. Então, por exemplo, hoje a gente percebe que o aluno ele se informa muito através do YouTube. E o YouTube é como se fosse uma televisão aberta mundial, onde todo mundo está ali transmitindo. Então, de certa forma, as instituições ainda têm um papel. Quando você está ali ouvindo o YouTuber, você tem que pensar, você tem que se perguntar, o que essa pessoa é, de onde essa pessoa é, o que ela já fez na vida dela. Então, esse youtuber, ele é o quê? Ele é um professor? Ele é um jornalista? Qual que é a profissão dele? E isso é o tipo de questionamento que a gente tem que indicar para o aluno, até em relação, quando ele vai escolher um prefeito, um presidente, um vereador, quem que é essa pessoa? Será que essa pessoa me representa? Será que essa pessoa viveu uma vida parecida com a minha? Da onde que ela está falando? E aí eu jogo até em relação às músicas e às questões culturais. Então, por exemplo, se você tem um músico que você ouve a música dele, né, um rapper, quem que é essa pessoa? Onde que ela viveu? Qual é a história dela? Por que ela está falando esse tipo de coisa? Então, quando a gente fala desse questionamento crítico, a gente fala também sobre se questionar sobre a própria vida, né? E por que você tem essa opinião? O que constitui essa opinião? E buscar isso nas fontes e nas pessoas que estão falando. Então, se eu estou assistindo ali um youtuber, será que essa pessoa é um professor? Será que essa pessoa está gabaritada para passar essa informação? Se eu estou seguindo um blog, eu perceber... E a questão da fonte em si, de forma mais tradicional, é muito importante também. Até quando a gente faz o processo de leitura dos textos motivacionais do Enem, por exemplo, eu sempre chamo os alunos a olhar as fontes, porque
Porque você pega um texto, quando você pega a fonte ali embaixo, você vê se isso veio de um blog, se veio de um jornal, se veio de uma ONG, e aí também você consegue ter uma noção melhor se essa notícia está sendo parcial ou se ela está sendo mais imparcial. Então, quando a notícia vem de um texto jornalístico, por exemplo, é claro que qualquer texto, qualquer informação, ela expressa um ponto de vista, uma opinião, né? E é importante a gente deixar isso claro para eles, que a imparcialidade é um conceito que a gente busca, mas que na prática ela não existe de forma impecável, né? Então, mas aí eles podem fazer uma análise. Se o texto vem de uma fonte jornalística, já busca uma tentativa de imparcialidade. Se o texto vem de uma ONG, então se eles estão vendo um texto ali sobre o direito das crianças e a propaganda em relação às crianças. Se eles estão vendo o texto de uma ONG de defesa das crianças, eles estão vendo um tipo de opinião parcial. Se eles estão vendo um texto publicado por uma agência de publicidade em relação à propaganda para as crianças, eles estão vendo de um outro ponto de vista, de uma parcialidade. Se eles estão lendo um texto de jornal, ali você tem uma informação um pouco mais imparcial. Então, essa busca, até para que eles possam refletir sobre de onde vem o conteúdo, qual é o tipo, por trás daquele texto existe uma pessoa. E essa pessoa tem uma história de vida, né? E ela tem uma opinião, ela tem um ponto de vista. Então, até mesmo para reflexão, para obter o conteúdo para discutir aquele assunto, buscar as fontes é extremamente importante. Então, a gente tem que buscar essa articulação, né? Entre a fonte e a reflexão. Legal, muito bom. Leila, deixa eu fazer. Leila, você que é coordenadora da rede pública de São Paulo, algumas prefeituras, tem alguns municípios, enfim, alguns governos que estão querendo implantar uma educação, uma disciplina, educação midiática, que é para poder ajudar, enfim, ensinar os alunos a reconhecer notícia falsa, a saber como é que se checa, tudo isso que as meninas acabaram de falar aqui, né? Identificar gêneros textuais, né, as fontes, enfim. Você acha que vale a pena ter uma disciplina assim ou deveria ser de forma diferente, Leila? Luiz, eu vou falar que tem que ser de forma geral. A BNCC, né, a Base Nacional Curricular, ela já Leila, tá muito... Eu acho que é só para mim, gente. Tá muito baixo, Leila. Então, eu estou falando assim, a BNCC, né, a Base Comum Curricular, ela já prevê a fake news, né? Ela já coloca ali, né, naquelas 10 habilidades que o professor tem que desenvolver com o aluno, ela coloca ali, acho que na 9ª, na 10ª, ela já coloca a fake news como uma, né, não como matéria, né, não como uma matéria, mas como uma habilidade que o professor tem, né, que desenvolver nos alunos, né, distinguir o verdadeiro do falso, né, e novamente bater na mesma tecla que as meninas, o pensamento crítico, né, estimular o pensamento crítico, né, então assim, a gente não deve ficar ensinando para os meninos da internet ou sobre o que nós temos a binaridade, o verdadeiro ou falso, mas sempre fazer, né? Ensinar, o professor tem que ensinar eles a fazer as perguntas de onde pode surgir as informações. Novamente, a gente se leva ao pensamento crítico, né? Eu só queria citar assim, que a BNCC ela fala justamente da análise que o professor tem que ensinar, né? Analisar os fenômenos, desenvolver estratégias para reconhecê-las a partir da verificação, avaliação do veículo, fonte, data, local, autoria, né? Os diferentes sites. Então, tudo que as meninas acabaram de falar aí já está lá na BNCC, tá? Então, não é para o estado de São Paulo, a BNCC é para o país todo, né? É para o Brasil todo. Então, agora, o que falta são políticas municipais, eu acredito, né?
políticas municipais voltadas para a educação que façam com que o professor coloque isso. Na verdade, assim, né, eu falo pelos professores que eu conheço, eles já desenvolvem isso no aluno, né, o pensamento crítico. Né? Tatiana é minha professora, né, na escola que eu trabalho. Essa menina só falta, tem dia sair se arrastando de tanto que ela debate com esses alunos, de tanto, vamos dizer assim, né? Não é uma briga, mas assim, é o enfrentamento. Às vezes é 7 horas da manhã, quando a gente chega e bate o sinal, o aluno já está lá com uma notícia, né? E assim, já está passando de um celular para o outro, seja uma notícia, né? Grande e todo mundo está sabendo, ou seja, um fake news ali de dentro da escola, de dentro da sala de aula, né, Tatiane? E É aí o negócio verdade. está pegando fogo logo cedo. Né? E o professor Sim. entra na sala de aula, coitado, ele entra desavisado, né? Ele entra desarmado, vamos dizer assim, e ele é pego de calças curtas, vamos dizer, né? Então, e aí o professor, e aí a aula do professor já foi embora, porque a aula do que o professor tinha planejado foi embora porque a fake news está lá dentro da sala de aula esperando ele, né? E aí, como que o professor faz, né? De que modo o professor combate essa fake news que está lá dentro da sala de aula, né? E que destruiu a aula do professor, o planejamento do professor. Então, novamente, né? Ensinar o jovem a ter senso crítico, né? A gente, né, saber direcionar algumas perguntas para esse aluno, né? Então, você sabe de quem é essa fonte, né? Da onde você viu essa notícia, não é, Tatiane? A gente, às vezes, Exatamente, Leila. onde é essa notícia? Foi criada de que fonte? Como isso, né? A informação que você está passando faz sentido, né? Qual é a atual? Até onde você sabe? Qual é a verdade que você sabe dessa informação? Para o aluno, né? Ele fica muito solto. A frase que a gente, né, sempre tenta falar, né, quando chega lá na minha sala, né, a gente tenta falar para eles, que é a frase do filósofo inglês Herbert Spencer: a liberdade de cada um termina onde começa a liberdade do outro, né? E aí a gente tenta fazer isso com eles, falar da liberdade de expressão, né? Mas a gente bate em algumas, vamos dizer assim, algumas Questões, né? obstáculos, né? Porque assim, a gente tem o nosso presidente, né, falando que fake news é liberdade de expressão. Até quando, né? Até onde vai a liberdade de expressão e começa a mentira, né? Começa a fake, né? Situar, que nem a Aline falou, a gente tem que se situar, né? Sobre o país da gente, a nossa história, né? Nós somos um país que foi a nossa história, né? Vocês que são professores, nós sabemos que a nossa história, a história do Brasil, ela foi criada em cima de fake news, né? Ela foi criada em cima, né, de. Hoje a gente está vendo aí as pessoas querendo derrubar a estátua de Borba Gato, aqui em São Paulo, né? Dos bandeirantes, e aí a gente sabe que foram histórias criadas, né? São fake news. Lá Exatamente. no passado, né? Desde o nosso retrato de Dom Pedro proclamando, esse eu acho que foi o nosso primeiro fake news, né? Proclamando a independência, né? Aquele que a gente vê em todo livro de história, a gente sabe que é mentira aquilo. Então, o nosso próprio país, ele Foi meio que construído. foi construído em cima de fake news, né? A nossa história, né? Outro exemplo, Tiradentes, né? Quando você estuda a história e você vê aquela imagem de Tiradentes parecendo Jesus Cristo, né?
e né, a cabecinha levando a Bíblia na mão, né? A gente sabe que aquilo ali não existiu, mas é o que o nosso aluno vê. Quer dizer, o nosso país, historicamente, né, já tinha fake news há muito tempo, né? Nos livros didáticos há fake news, né? Então, como que o professor, né, o historiador, o professor de história, o professor de filosofia, né, o professor entra na sala de aula, né? A nossa, vou falar do, né, o nosso IDEP, o nosso SARESP, né, que aqui do estado de São Paulo, se vocês não sabem, nós temos o SARESP, que é uma prova, né, que o nosso aluno do ensino dos anos finais fazem. E aí o professor trabalha o ano todo e ele meio que vamos dizer assim, avaliado por uma única prova. E o aluno também é avaliado por uma única prova. Difícil, né? Quando a gente não consegue esses índices, a gente acaba meio que se sentindo, eu vejo quando a gente, no final do ano, né? Todo mundo quer saber o índice, e aí a gente não bate o índice e a gente fica se sentindo meio derrotado. Então, a fake news, ela chega na sala de aula e ela é como um soco na cara do professor, né? Ela é um soco na cara do professor. Mas volto a dizer, como as meninas aí estavam falando, né? A verdade, distinguir, o nosso aluno precisa distinguir o que é verdadeiro, o que é falso, ele precisa ter o pensamento crítico, né? E aí vou novamente falar, na BNCC ela diz que a alfabetização midiática, né, ela deve começar a partir do 3º ano do ensino fundamental. Então, já lá nos primeiros anos, nos anos mais tenros da educação, a professora lá na sala de aula, ela já pode começar a trabalhar com os alunos, né, com as crianças que estão começando a ser alfabetizadas com o fake news, tá, Luiz? Então, assim, o Estado de São Paulo tem essas 3 matérias, né, que a Tatiane falou, que estão entrando agora no currículo, né? Esse foi o primeiro ano de experimentação. A gente nem sabe se o ano que vem vai ter, né, essas matérias, e porque na verdade, elas eram para ser avaliadas agora no meio do ano, mas devido à pandemia não foi, né? Então, a escola que eu sou coordenadora e a Tatiana é professora, nós optamos por só fazer a avaliação no final do ano, mas depende muito do governo, se ele vai continuar, né, com essas 3 matérias agora no currículo, na grade curricular. E quais aí, são as 3 matérias, Leila? Fala para mim de novo o nome das 3 matérias. Então, é informática, né? Tecnologias, né? Tecnologias eletivas. Aí, por favor. Fala aí. Tecnologias eletivas, né? Que são aulas que os professores têm um projeto à parte e também tem o projeto de vida, né? São 3 disciplinas que entraram na grade, né? E tem a questão aí de trabalhar também. Pode ser, essas matérias podem também trabalhar as fake news também. Mas eu acredito, como eu mencionei antes da gente entrar ao vivo, eu acredito que as fake news, né, o combate a elas, a gente pode fazer isso em todas as disciplinas, né, de uma maneira transdisciplinar, e creio eu que ela esteja em todos os universos, né, como eu disse aqui, a questão, desde a questão das eleições dos Estados Unidos, né, até a questão do cotidiano, como, devo tomar a vacina ou não? A vacina contra a febre amarela está dando reações, não vou tomar não, porque eu recebi um WhatsApp lá do meu tio, que, né, meu tio mandou um WhatsApp falando que faz mal, não vou tomar essa vacina. Então, a fake news está desde o nosso cotidiano, né, até as situações grandiosas, eventos grandiosos, como uma eleição. Então, o papel da escola no combate à fake news é esse, despertar no nosso aluno o lado crítico dele.
né? Que ele enxergue ali que existe uma intenção, uma má intenção. A Aline mencionou aí a questão o que está por trás da história, né? Daquela pessoa que está enviando uma informação, né? Tem a ver com intenção, com a intencionalidade. Por que eu estou recebendo essa informação? O aluno tem que ter essa consciência, né? Por que ele está mandando isso? Qual é a intenção dessa pessoa que está mandando essa informação aqui? Né? E a gente vê muito isso, né? A má fé por trás das fake news, né? Tati, muitas vezes uma pessoa que a gente nem conversa, né, que muitas vezes não manda nenhum oi, tudo bem, como você tá? E de repente a pessoa tá te enviando uma notícia sobre vacina. Por quê, né? Que essa pessoa que nem conversa comigo há tanto tempo tá ali me mandando esse WhatsApp, né? Tá ali Então, você vê que a fake news também é um negócio que contagia, assim. A pessoa recebe também e ela já quer partilhar. Então, a gente fica até no nosso traquejo com o aluno conversando, né? Falando sobre essas questões da vida pessoal e falando. E aí, para que ele não se engaje nessa mesma intenção, para que eu vou compartilhar com uma pessoa que eu nem dou bom dia, que eu nem pergunto se está bem, uma notícia do meu tio, que eu também não vejo há 1000 anos, né? Eu queria fazer uma contribuição aí na fala da Tatiane, que ela falou dessa questão, né, de todas as disciplinas poderem trabalhar esse tipo de assunto, né? E essa é uma grande questão, né? Porque muitas vezes a gente acaba enxergando como trabalhar isso muito mais na área de humanas, né? E aí um professor, né, de química, como que eu vou trabalhar essa questão, né, de fake news, de notícia falsa? E como eu falei, né, eu acho que tudo começa, né, a partir da criticidade. E a gente consegue trabalhar, sim, isso, né, dentro de todas as disciplinas, né? Eu queria até dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo, assim, por esses dias, né? Eu estava no mercado e aí eu peguei, assim, um shampoo. E lendo ali o rótulo do shampoo, dizia, o shampoo, nada de química, né? E eu li aquilo e falei assim, nossa, pensei na hora, assim, nos meus alunos, né? Mandei uma foto no grupo e falei assim, e aí, pessoal, o que vocês acham disso aqui? Né? Então, assim, a gente consegue trabalhar essas coisas, a questão da criticidade, em coisas do nosso dia a dia, né? E a gente consegue trazer isso para todas as disciplinas. Basta que a gente fique um pouquinho atento, assim, ao nosso redor, né? E aí esse foi um exemplo, né? Porque a gente estava trabalhando justamente isso, né? A presença da química em tudo na nossa vida. E aí eu mandei, e aí? E essa propaganda aqui procede? Isso aqui é uma propaganda verdadeira, né? E aquilo ali é uma informação falsa que está ali no rótulo daquele shampoo. Para quê? Para te induzir a fazer a compra daquele produto, né? E ali fomentando um pensamento de que, se não tiver nada de química, então esse produto aqui vai ser maravilhoso para o meu cabelo, não vai agredir o meu cabelo, né? Então, começa por coisas simples, né? O que tem? Um shampoo, né? Mas tá ali, uma propaganda falsa, tá errado, né? Aquilo ali é uma informação falsa que está escrito ali para te induzir a consumir um produto, né? Então, começa por aí até, né, e caminha até as eleições presidenciais, né? Então, exatamente. Eu trabalho em 2 escolas, uma na favela, numa comunidade muito carente, assim, que as crianças chegam descalças lá e já tem um pacote de chinelo grande, assim, na escola, na direção da escola, que as crianças recebem o chinelo quando chegam descalças na escola, né, para ver o nível de pobreza das crianças, né, muitas delas, né, dentro da favela. E eu trabalho em outra escola que é no centro da cidade, então tem um nível de renda um pouquinho maior, né? Mas, assim, você vê claramente que a questão da notícia falsa, né, ela tanto faz na comunidade carente como numa comunidade que tem a condição mais de condições de poder checar a mensagem, porque muitas dessas crianças têm chip no celular, têm internet no celular, dessas crianças da escola de classe média, tem Wi-Fi dentro de casa, tal,
Mas, de qualquer forma, essas crianças, as pessoas não checam, né, a notícia, só vê a manchete. Lê manchete, né, não lê o corpo do texto, né, para saber se aquilo é falso, é verdadeiro. A fonte, não vai buscar lá no Google para saber se a fonte é confiável ou não. Enfim, então não adianta falar assim, as crianças não estão, os adolescentes não checam por conta das condições financeiras. Não é só isso, não. Porque muitas não checam mesmo porque não tem condições, né, de ter um celular com chip, enfim, recebe aquela mensagem ou um vídeo, alguma coisa, não vai abrir, só vê a manchete, né? Mas as crianças que têm condições, adolescentes que têm condições, também não fazem isso, né? Feita uma outra pesquisa que eu estou vendo aqui, a notícia falsa tem 70% de mais chance de ser compartilhada do que uma verdadeira. Então é muita coisa, né? 70% de uma notícia falsa é compartilhada, tem mais chance de ser compartilhada do que uma verdadeira. É um absurdo isso. Pode falar. E hoje em dia, assim, o pessoal trabalha muito bem, assim, a notícia falsa, né, para compartilhar. Essas notícias, né, que têm relação com a ciência, por exemplo, eles sempre vão mesclar ali informações verdadeiras com informações falsas para poder compor aquela fake news. Então, a coisa é muito bem montada, né? Tatiana, você que assim, trabalha em São Paulo, na grande cidade e tal, então tem gente rica, tem gente pobre, enfim. Mas a gente vê assim, que eu vejo muito que o fator novidade, né, que faz motivar as pessoas a compartilharem as coisas. Quando é uma novidade ou é emoção grande, né? Teve até um caso em São Paulo que a gente nem tinha tanto celular assim, nem tanto compartilhamento, que foi de uma escola, eu não lembro em qual local lá em São Paulo, de uma escola que era até de um casal de origem asiática, que teve uma notícia falsa lá, que eles mataram a criança lá, aí depois descobriu que era a fralda, que tinha alergia a uma fralda que eles usaram na criança lá, mas aí chegou a notícia que eles mataram, depredaram a escola toda, quebraram tudo, por conta de uma notícia falsa e da imprensa, né? Que não é só... o fake news não é só do Zap, do Facebook, né? Muito mais no WhatsApp, né? Que a gente vê o fake news. Mas a televisão é imprensa grande, né? Então, como é que você vê isso dentro da escola, assim? É o fator novidade, é a questão da emoção, você acha que isso é muito levado em consideração para as crianças, para os adolescentes passarem a mensagem? Então, Luizinho, eu acredito que a questão da novidade seja, assim, um indício, né, que motiva, né, o nosso aluno a divulgar cada vez mais, mas também tem aquela questão que acho que você colocou aí, que é uma questão aí de no que eu quero acreditar, né, porque às vezes, o que eu percebo, né, na dinâmica da sala de aula, que tem alunos meus que mesmo eu mostrando a verdade, né, mesmo mostrando as informações, tá errado, não é isso, eles querem acreditar naquilo que eles leram. Porque existe uma questão aí, no caso, de que ele confia na fonte de onde ele recebeu essa informação. Existe aquela questão de confiança. Confio em quem me mandou, né? Seja um líder religioso que mandou uma fake news ali, que aos olhos, né, ao primeiro momento que o aluno lê, é uma notícia legal, uma notícia boa para ele. Então, existe a questão da ilusão também, de querer acreditar naquilo, né? Então, é por isso que é muito complexo combater a fake news, que não é só o acesso à informação, como você disse, né? Não tem a ver apenas com a questão social, a questão de renda do aluno, mas tem a ver também com o universo do nosso aluno e o que ele quer acreditar também. Então, eu acho que o mais difícil para mim não é levar informação a quem não tem. O mais difícil para mim é fazer o meu aluno acreditar naquela informação que é verdadeira, que tem a fonte confiável, que tem fatos sendo apurados, que tem dados científicos, dados estatísticos apurados. Então, como que eu vou fazer esse meu aluno acreditar nisso, se ele não está querendo acreditar? Então, existe essa questão complexa aí, que é a questão não é nem o aluno que não tem lado crítico apurado, mas é aquele meu aluno que quer ser iludido,
né, que talvez seja por isso que temos aí um presidente eleito, né, no nosso país. Esse presidente foi eleito à base das fake news, né, e muitas das pessoas acreditaram nas fake news e continua disparando, né, vários disparos aí no WhatsApp, e as pessoas continuam consumindo essas informações e acreditando, por mais que você mostre fatos, jornais consagrados, não adianta, essas pessoas estão consumindo essa notícia e estão acreditando. Então, não é nem questão de falta de letramento, né? Não é questão de analfabetismo, é questão de crença, né? De confiança. Eles estão confiando naquela informação e na pessoa que está enviando, né? É bem complicado, né? Eu vi uma entrevista uma vez que o entrevistado estava falando assim, as pessoas chegam a um nível tal que se apega naquela mentira, porque acreditou na fonte que você está falando, que pode vir outras fontes depois dizendo que, desmentindo aquilo, mas ele se apegou a tanto aquilo, esbravejou tanto, e já passou para tantas pessoas que ele fica na incapacidade, até no subconsciente, fala assim, não, isso não pode ser mentira, eu tenho que me apegar a isso, que isso agora é minha verdade, porque eu já falei com tantas pessoas sobre isso, né? Acreditei tanto naquele fato que a pessoa se apega a tal ponto que não consegue mais dizer assim, não, era mentira realmente, a Terra realmente é redonda, não consegue mais, né? Se apega de tal forma que não consegue. Eu vou passar para a Karina e depois para a Aline. Karina, no filme Matrix, né, que é um filme muito conhecido, tem um personagem lá que vive no mundo fake, né? Ele é controlado lá por um sistema de inteligência artificial, já aquele mundo fake dele todo, e colocava na cabeça dele que aquilo ali era um mundo real para ele. Você acha, como cientista, professora de química, que a gente já está nesse mundo já fake, que as pessoas estão modificando imagens, vídeos, e modificando tudo, e as pessoas já estão no mundo fake, no mundo artificial de Matrix? O que você acha disso? Olha, eu acho que, assim, uma parte das pessoas estão nesse mundo, assim, e a gente tem que continuar lutando para resgatar essas pessoas, né? Uma coisa que vocês falaram agora há pouco, né, dessa coisa do querer acreditar, e por coincidência, um dia desses eu estava lendo, inclusive, um estudo que falava exatamente sobre isso, né, sobre essa tendência da gente acreditar naquilo que a gente quer acreditar, né? E que às vezes a pessoa ela não confronta uma notícia que ela recebe pelo simples fato daquela notícia dialogar com as crenças pessoais dela. Então, aquilo, né, conforta o coração dela, dialoga diretamente com aquilo que ela acredita, então ela nem confronta aquela notícia, né? E aí, isso aí é um ponto também para a gente pensar e tentar trabalhar, né? E sobre isso, né, sobre esse mundo aí da Matrix, realmente, uma parte das pessoas, né, tá vivendo nesse mundo e a gente tem que, não pode perder aí a esperança de conseguir puxar elas de volta. Você, Aline, o que pensa sobre Matrix, sobre esse mundo virtual? Eu acho isso, essa provocação muito legal, muito bacana. Por quê? Como eu estava falando, a gente tem aqui pessoas de 3 ou 4 gerações, né, diferentes. E a gente vê a diferença na dinâmica do tratamento da informação em relação à informação impressa e em relação à informação digital. E a gente, quando professor, a gente está lidando com pessoas muito mais jovens que a gente, geralmente, né? O nosso aluno, ele nasceu num outro mundo, né? Ele nasceu num mundo onde a gente já era adulto. Então, o processamento da informação para ele... Nem tanto, Aline, por você. Oi? Nem tanto, fale por você. Enfim... Mas, assim, e aí, quando a gente pega essa criançada de 12, 10, 15, 16 anos, a gente percebe que a vida deles está muito mais online, né? Os amigos deles são amigos virtuais. A gente, pelo menos falando por mim aqui, para a gente considerar amigo, né? A gente tinha que ir na casa da pessoa, tinha que conhecer o pai da pessoa, a mãe da pessoa, né?
ter uma relação ali de presencial muito mais forte para a gente chamar alguém de amigo. E hoje em dia, as crianças, elas têm os amigos online, e às vezes elas passam mais tempo com essas pessoas online, dentro de casa mesmo, mas passa 4, 5, 6 horas ali no computador com outras pessoas virtuais. E que a gente não sabe, né, quem está ali do outro lado. Mas o mais impactante que eu vejo disso é justamente a pessoa ter um amigo íntimo, que muitas vezes realmente é aquela pessoa que está se apresentando ali, né? Mas essas crianças mais jovens, esses mais jovens, eles estão vivendo cada vez mais na Matrix, porque a Matrix é a internet, né? Esse mundo fake que esse personagem do Matrix vivia, na verdade, era uma realidade virtual, simulada, e que a pessoa estava online o tempo todo. Então, a gente vê hoje, nesse pessoal mais jovem, de passar 4 horas no Facebook por dia. Então, o tempo que a gente passava na rua jogando bola, brincando de polícia e ladrão, a galera tá no Facebook. Então, isso já é uma outra realidade para eles, né? Estava vendo essas pesquisas falando que nos Estados Unidos as psicólogas estão tendo que lidar com as adolescentes em relação a distúrbios relacionados à aparência delas, porque como tudo utiliza aqueles filtros do Instagram, do Snapchat, para colocar uma cara diferente, um olho maior, uns cílios. Hoje em dia, com a câmera, você tá sem maquiagem, você bota uma câmera assim, a câmera faz a maquiagem no seu rosto, muda o formato do seu nariz, e que isso está causando até um transtorno nas meninas, porque elas não conseguem aceitar a aparência real delas, porque se comparam com a aparência divulgada nos filtros. Então, elas estão vendo mais pessoas pelos filtros da internet do que elas veem pessoalmente. E aí eu acho que é importante a gente pensar no papel da metodologia ativa, que é sempre buscar colocar as perguntas e a vivência desses alunos no centro das nossas aulas. Então, como a coordenadora Leila falou, muitas vezes o professor ele tem uma aula ali preparada, né, sobre um conteúdo mais tradicional, e ele chega na sala de aula e se depara com um soco na cara, que é aquela alunada falando sobre um fake news que acabou de receber. E aí, como que o professor fica? E quando a gente pensa em política pública para a educação, a gente tem que uma coisa que a gente tem que buscar deixar claro enquanto professor é o papel do planejamento, de a gente ter um tempo disponível para o planejamento remunerado, que seja valorizado. Por quê? Por mais que o professor seja um professor que tenha 10 anos de carreira, ele precisa se atualizar, né, para poder trazer essa nova perspectiva dos alunos virtual para a sua aula, para o seu planejamento. Mas também, por mais que o cara tenha planejado 1 ano atrás, 2 anos atrás, seja uma aula recente que ele formulou ali, mas ele precisa conseguir trazer o que o aluno está fazendo, está recebendo naquele momento para sua aula, né? Então, esse papel do planejamento, de você também ter a liberdade de, poxa, na minha última aula eu me deparei com alunos falando sobre esse tema, então eu poder pegar o conteúdo ali e retrabalhar esse conteúdo com conexão com o que o aluno falou, isso é muito importante, né? Para a gente despertar esse pensamento crítico. Então, por que essa fonte da qual o aluno recebe a informação é tão cara para ele, né? Essa pessoa que veio no WhatsApp e o professor não está sendo. Então, a gente tem que buscar ouvir o que o aluno está trazendo para a gente, e a gente precisa do tempo para poder planejar uma aula voltada para o que o aluno trouxe, né? Então, como a Karina falou sobre a questão do shampoo, é uma coisa que você, no seu dia a dia, você se depara com aquilo. Então, por exemplo, no pré-vestibular, eu acredito que a gente tem um pouco mais de liberdade em relação a isso, nas aulas de redação também, em português, do planejamento, de poder pegar uma coisa que está muito atual e conversar. Então, eu vejo essa necessidade também para o aluno de ensino médio, para o aluno de ensino fundamental, que a gente tenha um pouco mais de liberdade para que os alunos tragam mais informação, mais conteúdo, e a gente trabalha em cima do que o aluno traz. Então, a gente precisa ter um pouco essa liberdade. E quando a gente fala também dos métodos que os nossos governantes usam para incentivar
e para avaliar esses alunos, a gente precisa repensar um pouco também. Será que uma prova que tem essa visão conteudista ou tecnicista, ela está preparada para ajudar a gente a combater? Então, até a nossa avaliação, até as provas que a gente faz, elas têm que pensar nessa dinâmica de conteúdo, de inovação, porque essas novas gerações que vêm, elas são imediatistas. Então, a gente precisa, não pode se fechar para esse imediatismo, né? A gente pode ver os impactos negativos do imediatismo, mas a gente não pode fingir que ele não existe, a gente tem que lidar com ele. Então, e aí, eu sempre gosto de citar o Enem como referência em relação a métodos de avaliação, porque o Enem, ele trouxe muito essa pegada da cidadania, de ter uma prova mais voltada para esses reconhecimentos de identidade. Oi, Tati? De identidade, né? De identidades. Uhum. Então, é importante a gente pensar nos nossos métodos avaliativos também para começar a entender o trabalho do professor com mais fluidez, não aquela coisa... E a gente reclamava muito isso, a minha geração, né? Eu lembro que reclamava muito isso. Pô, o professor tá dando uma aula aqui, eu estudava numa escola técnica até, e tinha uns professores bem idosos já, e aí tinham pais... dos alunos que também tinham estudado com aqueles professores, e aí tinha a prova que o professor passou 10 anos atrás, era a mesma prova que a gente estava recebendo lá para fazer. E assim, não querendo criticar, tive professores excelentes, né? Tudo que eu sei eu devo a esses professores, mas a gente precisa também se abrir um pouco para essas novas características e entender um pouco mais que a gente precisa de mais fluidez na hora de montar, preparar a nossa aula, que a gente precisa de mais liberdade para isso. Precisa de valorização nessa preparação, e a gente precisa esse amor que a gente está tendo aqui, sabe, de pensar em cada detalhezinho para as nossas avaliações, para as nossas preparações de aula, e a liberdade é essencial dentro disso, né? De poder fazer esse tipo de conexão com o aluno. Deixa eu fazer uma provocação agora para a Leila e para a Tatiane. Para as duas. Vou botar aqui até na tela aqui, ó. É isso aqui, ó. Família na educação virtual dos filhos. Diminuir o tempo de internet das crianças ajuda? Como é que vocês fazem esse link da família com a escola? Quando os pais chegam lá na escola para conversar com vocês, meu filho não sai da internet. O que vocês falam? Como é que vê a família na educação virtual dos filhos? Leila, depois complementa a Tatiane ou rebate a Leila, Tatiane. Vai lá, Leila. Então, Luiz, geralmente, tá? Agora eu vou ser bem... Eu falo para a mãe, puxa a tomada do computador, né? Toma o celular. Mas a gente sabe que não é só isso, né? As famílias, elas deixaram a educação, né, para a internet, porque a mãe tem que sair, a mãe sai 5 horas da manhã, muitas vezes o pai não está presente, ou o pai e a mãe também saem 5 horas da manhã, e eles não têm controle, infelizmente, essa nossa vida atribulada, né, essa vida pelo sustento mesmo, né, da família, para colocar o pão na mesa todo dia, faz com que os pais tenham que fazer uma opção, muitas vezes, né? O que eu faço? Eu saio para trabalhar ou eu, né, fico olhando o que o menino está fazendo na internet? A gente vai também conta com... muitas vezes os pais não sabem como utilizar a internet ou como acessar. Então, as crianças... elas colocam a senha e os pais não conseguem acessar a senha, não conseguem ter acesso, né? É ao contrário. Existe o contrário. Como vocês mesmos falaram, esses jovens, né? Eles nasceram, muitas vezes eu falo que quando eu tive acesso ao mouse, eu tinha o maior cuidado para não quebrar, né? Eu não tinha coordenação motora. Já a minha filha, ela entrava lá e mexia em tudo, né? E muitas vezes eu ameacei de arrancar também
de tirar, né, a tomada, porque, né, a pessoa fica, né, bastante tempo no... Né, minha criança ficava bastante tempo também. Então, muitas vezes o pai não tem acesso, o pai não sabe o que o filho está entrando, no qual, né, nós, às vezes, lá na escola, a gente tem o problema vamos dizer assim, da pornografia, né? E os pais nem sabem, né? Às vezes, nós é que descobrimos, né? Aonde é que o filho está entrando, e aí a gente chama os pais. Então, a educação virtual, ela não acontece, eu acredito que ela não acontece, acontece a deseducação. Deseducação, né? E os pais, infelizmente, não estão preparados para a internet, para que como seus filhos entram e como eles agem na internet, né? Os pais conhecem Facebook, os pais conhecem o WhatsApp, mas os pais não conhecem a outra parte, né? Nós tivemos alunos lá que navegam na Deep Web, lá no lugar mais profundo da internet, e a gente descobriu e nós nem sabíamos como, né? E os pais muito menos. Então, diminuir o tempo de internet das crianças ajuda, é claro, né? Eles vão espernear, vão brigar, mas muitas vezes na periferia é a internet que educa e deseduca. Pode falar, Tatiane, passa a palavra. Então, gente, assim, a questão da família, né, com relação ao hábito da criança, do aluno, né, a participação dos pais efetiva, né, com relação ao uso da internet, né. Eu acredito que os pais, eles acabam, como a Lila disse, né, fazendo aquela questão da compensação da ausência, né, e muitas das vezes eles não dão muitas broncas nos filhos que estão o tempo todo na internet, porque eles às vezes não estão presentes, então eles acreditam que o enfrentamento, né, enfrentar o filho e negar aquilo para ele vai estar, de certa forma, prejudicando o relacionamento entre pai e filho, né. Então tem essa questão também, a questão afetiva e a questão da ausência, né, a compensação da ausência. E a outra questão é assim, eu acredito que os pais devem estar cientes a tudo na vida dos filhos, não só da internet, né, da TV. Na TV, por exemplo, a gente tem agora o Netflix, né? Se um pai desavisado deixa o acesso a todos os tipos de filmes, o aluno, a criança, né? A criança vai ter acesso a esses filmes, essas séries, que não é um conteúdo adequado, a maioria das vezes não tem conteúdo adequado para a idade deles. Então, assim, é importante que os pais saibam dos malefícios da internet, né, e da TV também, né, dos outros meios de comunicação. Então, controlar o tempo de internet ajuda a controlar o tempo de tudo, na verdade. Não para criar limites, mas para criar... ter uma disciplina na vida da criança. Ela precisa disso, né? Uma criança que tem uma vida disciplinada e regrada, mas não regrada ao ponto de ser rígido, né? Mas ao ponto de facilitar a vida da criança para que ela tenha limites. Eu tenho alunos que várias vezes dormem durante as aulas, porque dormem lá para as 4, 5 horas da manhã, né? Para acordar às 6h30 no dia seguinte. Quer dizer, não tem limite, porque está o tempo todo conectado, seja jogando, seja conversando com alguém. Então, esse universo, né, tem que ter limites com relação... Os pais têm que ter esse controle, né? Tem que ter essa consciência aí com relação à vida dos filhos. Então, muitas das vezes, eu peço, nas reuniões de pais, eu peço, gente, eles estão vindo com muito sono para a escola, estão vindo dormindo na sala, durante a aula, está dormindo. Então, o que está acontecendo? Né? Professora, o dia inteiro na internet. O que eu faço? Eles pedem a nossa opinião, né? O que eu faço? Sim, vai ter que impor limites, né? Não é bem assim, tem que tal horário, estipular horários, né? Eu acho que é importante, né? É difícil, talvez, com adolescentes mais velhos, né? Com adolescentes de 15, 16 anos, é difícil ter
esse diálogo, mas é necessário, né? Porque eles ainda não têm essa consciência, essa maturidade para saber o quanto pode ser ruim para a vida deles, né? Prejudicial para a vida deles o uso excessivo, né, de internet. Eu tenho 3 filhos, né? Dois estão aqui em casa, aqui, os 2 mais novos. E ficam muito tempo na internet. Eu coloco eles de castigo mandando eles pra rua. Se vocês aprontarem, fizerem bagunça, brigarem um com o outro, eu vou botar vocês na rua. É o castigo, é o contrário agora. Como a Aline estava falando, a gente, aquela nossa geração, né? A minha geração, então, mais ainda, era o tempo todo na rua, né? Brincando, queria, né? Quando os pais da gente colocavam a gente para dentro de casa, a gente ficava doido, ficava pé da vida. Hoje é o contrário. Hoje a gente tem que colocar as crianças para fora de casa, porque eles querem ficar o tempo todo na internet dentro de casa, né? Uma loucura esse mundo. Vou fazer uma provocação aqui para Karine. Karine, você que trabalha com os neurônios, com as químicas do cérebro. Vou te botar aqui, ó. Vou mostrar aqui para você. Fake news costuma usar palavras que evocam mais emoção, em especial surpresa e indignação, do que uma convencional. Como é que você acha que isso mexe na cabeça, na questão hormonal das pessoas, das crianças, dos adolescentes em especial? Olha, a forma como a notícia vem, né, faz toda a diferença, sim. Uma fake news, ela é toda trabalhada ali, né, a forma como está escrito, né, como que aquela pessoa, né, tenta alcançar o outro. Então, faz toda a diferença, né? Ai, meu Deus, calma aí. Tem um gatinho aqui puxando meu fone. Você tá com um gatinho no colo, né? Tô. Era ele que tava fazendo o cachorrão latir? Tinha um cachorrão aí na sala de alguém. O cachorro era de alguém. O cachorro é meu, é o meu. Então o gato dela que tava provocando o teu cachorro aí. Olha um viu o outro na imagem. Acho que um percebeu o outro, né? Mas então, completando, sim, né? A notícia falsa, ela é trabalhada assim para provocar, para atingir essa emoção do outro, né? E fazer ele compartilhar aquela notícia, né? E tentar compartilhar com o máximo de pessoas. Sim. Eu sou professor de educação física, né? Então eu trabalho assim, muito com o corpo, né? Com um adolescente, então, que está num estágio de hormônio muito alto. Então, estou no dia a dia das crianças e dos adolescentes ali. E assim, em casa também, com os filhos, né? Passei por isso também, passo por isso ainda hoje. Eu tenho um mais novo de 11 anos, o outro tem 18. Já passou dessa fase hormonal, mas o de 12 está começando agora, está entrando, né? Quando eu estou com as crianças, adolescentes lá na escola, na quadra, eu vejo isso assim muito claro. Eu costumo brincar muito, né? Tem um humor, né? Levo muitas coisas assim na brincadeira, na conversa com as crianças. Eu brinco muito com eles, conto histórias, enfim, essas coisas. Quando eu conto uma história séria, assim, ninguém dá a mínima ideia, né? Da mínima condição. Eu quero fazer uma introdução a uma aula. Eu falo uma história, conto uma história, não sei o que, para fazer a introdução à aula, que eu vou trabalhar X movimentos, ninguém não está nem aí. Quando eu começo a inventar história, contar mentira, e amplio as coisas, não sei o que, todo mundo fica vidrado. Assim, é interessantíssimo isso. Quando você começa a falar coisas absurdas, mentiras, as crianças prestam atenção e começam já. Eu assim, às vezes eu esqueço de falar que aquilo era brincadeira, gente, era mentira aquilo. Até coisas minhas, pessoais, eu invento uma história minha, estou ensinando não sei o quê. Depois aí acaba a aula e acabo esquecendo de falar que era brincadeira, que era mentira, era só invenção e tal. Depois, quando eu vou ver, isso já está chegando lá na sala dos professores, ou o professor, colega meu, não sei o quê, Luizinho, lá nessa escola me chamam de Luiz, né, onde eu faço muito isso. Aí, você fez isso, cara? Eu falei, não, cara, era brincadeira.
Então, é para ver o nível que se chega a uma mentira, né? A mentira bem contada, como dizia o outro, né? Um alemão, fala que a mentira contada 1000 vezes, né? Acaba se tornando realidade. E é isso. Quando você começa a multiplicar coisas que mexem com emoções, que mexe com a mentira e fortalecendo essa mentira, acaba virando uma verdade, né? Alguém quer fazer um comentário sobre? Eu queria, Luiz. Então, você colocou aqui, né? Usar palavras que evocam mais emoção, em especial surpresa e indignação do que o convencional. Você quer o pior fake news, né? Que já foi feito contra a educação, que é o kit gay, né? Quem já viu o kit até gay? Hoje. Né? Eu tenho 25 anos de magistério, estou para me aposentar e nunca vi um kit gay. Né? Mas ele andou pelas escolas todas, ele foi distribuído, né? Pergunta para alguma mãe... Foi levado mãe, no Jornal Nacional. Pergunta para alguma mãe se ela recebeu o kit gay, se o filho dela levou o kit gay, né? E imagine a mamadeira de piroca, né? Desculpa falar, mas... Isso aí, verdade. Agora imagine se alguma mãe que foi buscar a criança na creche percebeu essas mamadeiras lá na creche, né? Então, a educação foi bombardeada com mentiras sobre nós, né? Só faltou falar que Paulo Freire comeu criancinha, né? Mas falaram outras barbaridades de Paulo Freire, e uma pessoa que nunca leu Paulo Freire, que não é da educação, mas qualquer coisa, esse Paulo Freire aí, né? Esse cara, esse comunista. Então, para você ver, e a educação, nós somos os primeiros a ser bombardeado, né, com fake news. Somos os primeiros, né? Professor, nós somos disciplinadores, né? É isso? Doutrinadores. Eu queria ter um monte de professor doutrinador lá na minha escola, né? Eu tenho dificuldade de fazer meu aluno abrir a página 80, né? Quem dirá doutriná-lo, né? Assim, gente, vamos abrir a página 80? Como que eu vou conseguir doutrinar esse meu aluno, né? Se eu não consigo fazer nem abrir um livro. Eu gostaria que na primeira aula já estava lá, né? Alunos proletários, né? O professor já começar com essa fala, né? Alunos proletários, vamos nos unir para ter uma boa aula, né? Para aprender, né? E o professor não consegue nem fazer a chamada. E aí o professor. Então, a educação é o primeiro, né? Um projeto, esse projeto de destruição, né, da educação, ele não vem de agora, não, ele vem de muito tempo, né? Mas parece que agora a educação foi alvo, né, do fake news. Exatamente, Helena. Escolas foram alvos do fake news. Luizinho, eu gostaria de fazer complementar o que a Leila disse, né? Você disse sobre por que a fake news ela usa palavras, né, apelativas, que tem uma apelação, né? Porque eu acredito que grande parte da população quer acreditar nas fake news porque ela é bonita. Geralmente são notícias de fácil entendimento, são notícias que trazem, tiram a responsabilidade de alguma coisa, né? Por exemplo, uma falsa notícia que rodou bastante nos grupos de WhatsApp, né? Sobre, agora não precisa mais renovar a CNH, né? Agora a gente não precisa mais renovar a CNH, a gente já permanente, né? É indeterminado, é vitalício. Então, essas coisas, de certa maneira, é atrativo para a população. Opa, não preciso mais, né? Renovar a CNH, que bom, olha só. Então, eu acredito que essa apelação das fake news, por que ela causa surpresa e às vezes emoção? É porque ela traz notícias que iludem, né? Iludem, seja notícias científicas, né? Seja notícias relacionadas ao cotidiano, né? Enfim, ela tem o papel de iludir, né? E muitas das vezes as pessoas querem ser iludidas, né? Aí a tal da Matrix, né? A gente quer ser iludido, é melhor do que ver a verdade dói,
Então, eu prefiro a fake news. A fake news é mais cômoda. 3 vezes mais rápido é o compartilhamento de fake news sobre política em relação a outros temas. Então, quando faz uma fake news, a gente está chegando aí, né? Estamos no ano de política. Toda vez que se faz uma fake news de política, se chega 3 vezes mais rápido do que outros temas. Vocês estavam falando de exemplos de fake news, né? Uma das fake news no segundo turno foi do Haddad. E por que eu estou falando isso? A Odebrecht, na fake news se disse que o Haddad foi delatado pela Odebrecht, e isso foi na semana da eleição do segundo turno. Eu estou falando isso porque eu recebi isso semana passada. Olha só que coisa absurda. Como é que as coisas ficam girando ainda na internet. Aí você pega ainda aquela vovozinha, aquela tiazinha, que ainda está recebendo o troço lá de atrás, já vai, né, 2 anos, e ainda está repassando. Você recebe fake news hoje ainda de troço que tem muito tempo. É coisa absurda. E sobre política, então, possivelmente essas ainda vão ficar passando ainda mais para frente. Como a Leila falou, colocou isso aí do kit gay e das outras, né? Então ainda tem gente que vai continuar compartilhando isso, né? Quando quiserem mexer com a esquerda, a esquerda é isso. Aí pega lá, relembra o kit gay, que já foi mais do que comprovado que nunca existiu. A gente que trabalha em escola, trabalha com educação, viu que nunca teve isso, mas ainda vão puxar isso novamente, trazer à tona. Enfim, é uma praga, né? Isso é uma praga. Pessoal, a gente está chegando ao fim. O papo está muito legal, muito bom. Gostoso demais mesmo. Nós temos já 1h20 de papo. A live maravilhosa. Adorei estar conversando com vocês. Depois a gente continua na sala aqui fechada. Nossa, vamos conversar aqui, tá? Não sai, não. Depois que terminar a transmissão. Aí a gente faz agora as considerações finais. Pode ser? Ou vocês querem levantar algum tema? Ou a gente pode já indo para os finais? Vamos para os finais. Pode ser. Então tá bom. Então a gente faz uma rodada aí, cada um faz as suas considerações finais, né, e já se despedindo do público. Foi muito legal, muito bom. Pessoal participando, gostei muito. E esse vídeo aqui ainda vai ficar rodando, né? Vai chegar aí a 1.500, 2.000 pessoas fácil. E a gente vai continuar conversando sobre esse tema aqui ainda no nosso dia a dia. Tá bom? Então vamos começar no sentido horário aqui, Aline, depois Karine e Leila por último. Pode ser? Aline. Legal. Então, vou fazer minhas considerações finais e vou fazer na fala do assunto já, hein? Conversando um pouco com o que a Tati falou sobre a questão das pessoas quererem acreditar. É engraçado porque a gente fala que o 171, o estelionato, ele é um crime de 2 vias, né? Porque geralmente quando a pessoa recebe uma mensagem no celular lá, você ganhou uma promoção e não sei o que, a pessoa nunca nem participou da promoção, mas ela quer tanto acreditar que aquilo é verdade, que ela acaba transferindo dinheiro, caindo. Então, quando a gente está no contexto da fake news, tem essa mesma pegada, né? Essa mesma provocação. E aí a gente vê como isso impacta na prática quando a gente faz essa analogia com o estelionato, né? Você recebe lá uma mensagem no seu celular falando que você recebeu algo, ou que algo que você queria que fosse verdade, ou que casa com as coisas que você já fala no seu dia a dia, e aí você compartilha aquilo, né? Porque você queria receber, você quer ter alguma coisa para falar. E isso eu acho que é uma coisa muito importante para o professor, porque o aluno, ele quer falar, ele quer ter voz, ele quer passar uma mensagem, ele quer ter um conteúdo. Só que se a gente não trabalha com eles essas dificuldades, porque que nem você falou, você ler, você ter uma discussão ou você encarar a verdade é difícil. Então, o papel do professor é ajudar a encarar a verdade e ajudar nessas dificuldades. Porque os alunos, se a gente não ajudar eles nessa parte de encarar essas dificuldades, ao invés de compartilhar coisas reais, eles vão compartilhar fake news. Então, você vê, por exemplo, a fake news é 3 vezes maior em relação a assuntos de política. Por quê? Porque as pessoas não sabem sobre política, as pessoas não estão acostumadas a falar sobre isso, as pessoas não estão acostumadas a ler sobre isso, mas elas querem ter uma opinião sobre aquilo. Então, quando elas recebem um texto fácil, de fácil entendimento,
que elas entenderam de primeira, elas querem compartilhar, porque elas querem falar, elas querem ter uma opinião. Então, o nosso papel é direcionar essa vontade, né, de compartilhar, de falar para coisas positivas, para coisas que realmente sejam verdadeiras, né? E aí é o papel justamente de criar um hábito de cidadania, né? De mostrar para eles que eles, sim, eles podem falar, eles podem se expressar, eles têm, e ajudar a direcionar para a verdade, né? Essa vontade de compartilhar e a gente tem que ajudar eles nessa dificuldade. É muito difícil a gente falar, eu errei, eu compartilhei uma coisa falsa, como o Luiz tinha falado também, né, Luiz? Que a pessoa já compartilhou aquilo com tanta gente, a pessoa já falou aquilo tantas vezes que fica difícil voltar atrás. Então, o nosso papel enquanto educadores, né, enquanto pais, enquanto pessoas da sociedade, é ajudar os mais jovens ou os não tão jovens assim a encarar essa dificuldade que é falar, olha, eu errei, essa minha opinião não tá certa, eu preciso estudar mais, eu preciso me informar mais. Então, a gente tem que ajudar eles a encarar isso e direcionar essa vontade de participar para algo positivo. É isso, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Adorei a conversa. Essa sala cheia de mulheres maravilhosas e um homem incrível também. Obrigada. Eu trabalho em educação, né? Então eu estou sempre com mulheres, né, na sala, na escola, né? Na escola tem muito mulher, né? Impressionante, assim. Tem mais mulheres na escola do que homens. Né? Karine. Bom, gente, prazer estar aqui com vocês, né? Foi ótimo aqui esse bate-papo nosso. E para finalizar, né? Eu gostaria de dizer que essa coisa do combate à fake news, né? Que isso não é algo que precisa ficar restrito à escola, né? Quem não está dentro da escola, mas está lá na universidade, contribuindo lá na produção da ciência, né? Também tem seu papel nisso, né? Porque o conhecimento científico ele não pode ficar ali restrito aos muros da universidade, né? Isso acaba fazendo com que outras pessoas acabem difundindo notícias, né, que não são tão verdadeiras e usando aí do linguajar científico para isso, né? Então, é importante, assim, o trabalho dessas pessoas que estão ali ligadas à ciência, né, que estão ali desempenhando um trabalho nos laboratórios, nas universidades, é importante esse trabalho, assim, de transposição didática também, né, que é converter aquele saber científico ali num saber a ser ensinado, num objeto de ensino, trazer para uma linguagem mais acessível à população. Então, isso faz parte também, né? Isso é um papel não só da escola, né? Mas é um papel que vem de dentro da universidade também. E, assim, eu que estou ali transitando, né? Nos dois, estou ali dentro da universidade, trabalhando com pesquisa, e estou lidando com os alunos, né, do pré-vestibular social, que são oriundos da rede pública, né, consigo transitar aí nesses dois lados, né, e vejo o quanto é importante isso, né, tirar esse saber de dentro da universidade e levar isso para as pessoas, né, para a população, com uma linguagem acessível. Muito legal, muito bom. Tatiane? Então, concordo plenamente com a Karina. Eu acredito que a escola tem um papel fundamental ao combate às fake news, mas, assim, acredito também que nós todos, né, como cidadãos, podemos também combater as fake news, seja dentro do nosso grupo familiar, né? Quantas vezes a gente tem aquele impasse com uma tia, né, teimosa, que insiste em ficar propagando, né, as fake news, e a gente começa ali, né, a combater. E engraçado é que isso acontece também na vida dos nossos alunos, né, nas escolas. Ai, professora, minha tia fica postando mentira, né, e eles mesmos têm essa consciência, né, têm essa visão crítica com relação às fake news, né. Então, acredito que além de nós, né, professores, temos que despertar em toda a população, toda a sociedade tem que entender que fake news ela é muito prejudicial, ela propaga desinformação, propaga mentira, ela decide situações, né? Então acredito que não seja só o papel da escola, mas de todos, né? Sempre estar ali vigilante,
sempre estar em alerta, assim, ó, é uma mentira isso daí. Mesmo que às vezes a gente esteja cansado de ficar nesse impasse, né, nesse enfrentamento, acho importante a gente desmascarar as mentiras, né? E como vocês disseram aí, a questão da apelação, do querer acreditar, tudo isso aí está ligado, né? Infelizmente, nós professores somos muito perseguidos, né? Com relação a qualquer coisa que dizemos na sala de aula. Essa perseguição nasceu das fake news, né? A partir do momento que falaram que nós doutrinamos alunos, né? Nasceu essa ideia e essa perseguição nasceu das fake news. Então, nenhum professor está para doutrinar, temos compromisso com a verdade, né? Como toda profissão, né? Toda profissão nós fazemos juramentos, né? No final, né? Da formatura fazemos um juramento com relação ao que iremos seguir a ética da nossa profissão e tudo mais. Então, essa ideia de que professor doutrina é uma fake news enorme, gente. Nós estamos ali para fazer nosso papel, desempenhar nosso papel como educadores, não estamos para mentir, pelo contrário, queremos tirar esse véu, né, da mentira nos olhares dos nossos alunos, né? E temos que tentar, de repente, desconstruir essa ideia de que professor doutrina e que a fake news é a verdade acima de tudo, né? Então, obrigada pelo convite, professor Luizinho, obrigada, Aline, por ter me convidado, Leila, Karina, é um prazer conhecer você, Karina, a Leila já conheço, já convivo com ela na escola, e agradeço a oportunidade de conversar sobre esse tema tão importante. Obrigada, viu? Valeu mesmo, muito bom, valeu. Leila. Oi, então, a fake news, né? Quem já não, né? Quem já não recebeu ou já não compartilhou alguma coisa falsa. Esses dias mesmo eu me peguei compartilhando uma coisa que não era, né, uma inverdade, aqueles 2 segundos sóis lá, que nasceu no Canadá, e olha, eu sou professora de geografia, né? E quando eu me vi, aí depois eu falei, caramba, como 2 sóis, né? Aí fui atrás e daqui a pouco já, né, lógico que a gente tem colegas que, né, Leila, o que foi isso? Você compartilhou aí, né? Eu humildemente pedi desculpas, né? Mas quem não compartilhou? E olha que eu fiquei super constrangida porque eu sou professora de geografia, né? Como que eu me caí nessa balela dos 2 sóis nascendo, né, no Alasca? Que é bonito. Né? Então, não, eu até tentei, eu falei, não, mas deve ser mesmo, porque a linha do Equador, tentei né, a aurora boreal, tentei um monte de coisa, e depois, quando o colega me chamou a atenção, né? Então, a gente tem, né, como falou assim, essa propensão, como você falou, é bonito, né? Já pensou? Segundo o sol, chegando? É letra de música. E é isso, né? Tem música de sofrência sobre fake news, né? Então, no nosso país, tudo isso vira, não sei se piada, né? Fato pronto, notícia pronta, música de sofrência, né? Mas é isso, essas histórias fantasiosas. Mas eu tenho de acreditar no outro, né? Nós temos essa propensão, não sei se é um fator genético brasileiro, de acreditar no outro e acreditar na mentira. Mas, né, eu acho que também tem a coisa da empatia, né, da gente querer ser empático. O brasileiro tem muito disso, de empatia. E aí vai a fake news, né? Eu estou super contente de ter participado, né, dessa live. Muito obrigado, professor Luiz. Obrigada, Aline. Obrigada, Karina, Tatiane, por eu estar aqui bebendo das palavras de vocês. Tá? Obrigada. Passo a palavra. Valeu, Leila. Maravilhosa. Muito obrigado. Agradecer, sim, pessoal, diretamente vocês, né? A Aline, a Karine, a Tatiane, a Leila, vocês estarem aqui presentes, foi muito legal. Adorei esse bate-papo, né? Queria ter outros iguais, outros parecidos, né? Com temas variados.
para a gente poder estar discutindo aqui, debatendo. Muito bom. E, assim, a liberdade de expressão é muito boa, né? Assim, a gente poder ter essa liberdade de poder estar conversando aqui, discutindo, ampliando para as pessoas, liberdade de expressão sempre foi muito bom. Que se permaneça a liberdade de expressão. Só que a gente não pode chegar ao ponto da liberdade de expressão poder valer tudo, né? As pessoas fazerem qualquer coisa, né? Principalmente as fake news que machucam, que magoam, ou até que matam as pessoas, né? Eu estava vendo, sei lá, um dia desse aí, que ano passado, 2019, se eu não me engano, depois eu posso ver isso com certeza, mas quase 100 pessoas morreram, não sei se foi, não lembro o país, mas enfim, 100 pessoas morreram espancadas num país, foi na Ásia, não vou lembrar o país, mas eu tenho certeza que é a notícia verdadeira, que eu li num site sério. 100 pessoas foram espancadas no ano passado e morreram por conta de fake news. Então, a ponto de a gente chegar, então, liberdade de expressão não é para qualquer coisa, né? Não é de qualquer jeito, né, que as pessoas podem fazer a ponto de matar, chegar à morte de outras pessoas, né? Então, é um problema muito sério. Porque isso mobiliza o medo, né, as emoções, a surpresa, enfim. As pessoas ficam indignadas e acabam fazendo fake news e promovendo fake news. A gente tem que ter muito cuidado. Eu acho que o papel da escola é fundamental nisso, do poder público, principalmente, é fundamental nisso, de poder tentar controlar, claro, quando tendo liberdade de expressão, mas ter esse controle, né, junto às crianças, adolescentes, à família, poder construir caminhos para que não se chegue a esse ponto de violência drástica igual a gente vive na nossa sociedade, né? Enfim, para não que sejam criados gabinetes do ódio, Brasil afora, país afora, mundo afora, que os gabinetes do ódio são muito ruins, né? Desconstrói uma sociedade. Pessoal, brigadão mesmo, de coração. Valeu a todos que assistiram aqui. Os outros que ainda vão assistir, que quiserem participar, mande comentários, compartilhe o vídeo, compartilhe essa live, que vale muito a pena. Depois eu vou colocar também nos grupos de educação, que eu faço parte, das escolas, enfim. Eu tenho certeza que os professores também vão compartilhar, porque o papo foi muito legal, foi muito bom mesmo, gostei mesmo. Valeu. Obrigado, meninas. Beijo para vocês. Valeu. Tchau para todo mundo. Vou terminar aqui a nossa transmissão.